Porque quando vocês participam, se vocês têm a dúvida, vocês me perguntam, né? Que é diferente de quem vai estar assistindo, né? Mas se não der para assistir, a gente compreende, né, a situação. E é por isso que eu estou gravando, tá? Deixa eu ver se eu coloquei para gravar. Coloquei. Então tá bom, pessoal. O nosso segundo assunto de hoje é a respeito de manejo de poedeiras na fase de cria e recria, tá? Eu passei para vocês também uma segunda atividade, né, que eu pedia para vocês, né, fazerem considerações para um produtor de como que ele deveria agir para poder fazer a instalação das pintainhas, e passei também um problema que o produtor estava tendo, ele estava tendo muito canibalismo na propriedade dele, né, e até me veio a ideia de passar, porque eu fui procurada na semana passada por um produtor que estava tendo isso, né, eu falei assim, ó, um problema interessante para passar para os meninos, para que eles tentem resolver, né. Então, antes de eu falar dos manejos, vamos entender como que é uma granja moderna hoje em dia, tá? Uma granja de galinhas de postura. Normalmente, gente, os produtores modernos, hoje em dia, eles trabalham com um número bastante grande de animais, tá? Eles trabalham aí dentro dos galpões com mais de 50 aves, 50 mil aves em produção, tá? Por que isso? A lucratividade por ovo, gente, é muito pequena, tá? Então, se o produtor não tiver um grande número de animais para ele poder ter lucratividade em escala, para ele acaba ficando complicado, tá? Então, normalmente, né, nós temos grandes produções. É um setor que tem alta competitividade, né, os produtores competem muito entre si, embora o consumo de ovos tenha crescido no Brasil, que é uma característica interessante, né, porque 99% dos ovos produzidos no Brasil, eles ficam para consumo interno. Diferente do frango de corte, não sei se vocês lembram, foi uma das primeiras aulas que eu dei para vocês. Mas para carne de frango aqui no Brasil, 30% vai para exportação. E os outros 70% fica dentro do mercado interno. É o que a gente consome. Ovo não. 99% do ovo produzido no Brasil é para consumo interno. E só 1% é que vai à exportação. Então, se a gente quer alavancar, se a gente quer aumentar a produção de ovos no Brasil, a gente tem que investir em estimular o consumo. E o consumo de ovo no Brasil tem crescido muito nos últimos tempos. Eu vou mostrar isso para vocês. Embora o produtor de galinhas tenha passado por um problema bastante sério aí nos últimos dias aqui no Brasil, que é a elevação dos preços dos insumos. Milho e farelo de soja está muito caro, gente. E isso acaba dificultando para o produtor manter galinha dentro do galpão. Então, esses dias eu estava vendo um vídeo até no Facebook, que eu sigo alguns grupos, né, de produtores, e produtor pegando galinha no pico de produção e descartando, né? Porque o preço dos insumos estava tão caro que não estava cobrindo o custo de produção do ovo, né? Então, eles estavam descartando galinha. E aí vocês vão ver que nós vamos ter um probleminha para o próximo ano. Porque se o produtor descarta a galinha agora, quando vai chegar lá para o início do ano, fevereiro, março, que é quando entra a quaresma, que o consumo de ovos no Brasil aumenta, vai faltar o ovo. E o ovo vai aumentar o preço. Tá? Então, a gente já pode começar a se preparar aí para isso. Uso de alta tecnologia, então, como eu mostrei lá atrás, são galpões automatizados, buscando justamente reduzir custo com mão de obra, né? Produção de ração própria, é o próprio produtor que produz a ração que vai ser consumida pelas aves. Quando era no frango de corte, quem produzia a ração? Vocês lembram disso? Era o produtor que produzia a ração do frango de corte? Sim ou não? Não lembra? Não, Não, né, Carlos? Quem não. produzia era a integradora, vocês lembram disso? Que o sistema de produção de frango de corte era em sistema de integração, igual é a BRF, né? Então, tem uma empresa que dá os insumos para o produtor, ele faz o processo de criação e manda a carne para a empresa.
No caso da produção de ovos, ela não funciona em sistema de integração. A maioria dos produtores de ovos no Brasil são produtores independentes. Então, ele é responsável por todo o sistema de produção, inclusive a formulação da ração, tá? Então, ele é responsável, inclusive, por pagar assistência técnica. A assistência técnica dele é constante, é uma assistência técnica particular, é ele mesmo que paga, né? E aqui, gente, eu tenho dados de consumo de ovos no Brasil de 2017 para 2019, que são os últimos dados que eu tive aí, tá? Então, aqui, como vocês podem observar, o consumo de ovos no Brasil está aumentando significativamente. Olha, de 2017 para 2019, que foram em 2 anos, nós aumentamos o consumo de ovos no Brasil em 38 unidades per capita ano. Esse 230 em média, quanto que o brasileiro come de ovo por ano, tá? Então, em média, cada brasileiro está consumindo por ano 230 unidades de ovos, tá? É um consumo elevado, a gente tem aumentado, tá? Porém, ainda estamos abaixo de consumos de ovos como os países dos Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos o consumo médio é de 289, tá? E mais uma questão de hábito alimentar, né? O café da manhã do americano é ovos com bacon, né? E o brasileiro tem se adaptado, né, a esse elevado consumo de ovos, tem conhecido todas as propriedades nutricionais desse alimento, né? Muita gente consome um bando de ovo para poder, né, hipertrofiar a musculatura, quem está malhando, que hoje já se sabe que a proteína do ovo, né, ela é excelente para poder causar esse processo de hipertrofia muscular, né? A gente já vem desmistificando a questão do colesterol do ovo, que foi aquilo que nós comentamos lá no início, que o ovo tem colesterol, mas é colesterol bom. Então, na verdade, nos últimos anos nós temos um aumento significativo, né? E como tem aumentado muito o consumo interno, consequentemente, não tem sobrado quase que nada de ovo para poder exportar. Então, é aquilo que eu disse lá no início, 99% do que a gente produz tem ficado no mercado interno, tá? Além de, né, ter assistência técnica particular e independente, também é característica das granjas modernas. Fazer o processo de classificação e processamento dos ovos para atender a norma legal. Nós vamos ter uma aula, que é uma aula de qualidade de ovos, e depois eu vou dar uma atividade prática de qualidade de ovos para vocês fazerem em casa. Então, depois já aguarde um ovinho aí que nós vamos precisar de 2 unidades para que vocês façam em casa depois dessa atividade prática, tá? Então, os ovos no Brasil, eles são comercializados de acordo com classificação por peso, nós vamos discutir isso melhor depois lá na nossa aula de qualidade de ovos, né? E normalmente é a própria granja que faz todo o processo, desde a classificação, do processamento, para atender as normas legais para esse ovo chegar no mercado. Como eu disse lá atrás, é produtor independente, né? Tudo que diz respeito à produção e comercialização é atribuição do produtor, é ele que comanda tudo, né? Tendência à automatização, né? Muita granja tem saído aí dos manejos, né, manuais para manejos automáticos, porque isso reduz custo com mão de obra, tá? Também se trabalha em sistema all-in, all-out, como é o frango de corte. Lembram disso? All-in, all-out, todos dentro, todos fora? Cheguei a dar atividade para vocês a respeito disso. Lembra para que serve isso? Sim ou não? Se não, eu repito. Oiê! Estão aí? Professor, acho que a senhora pode repetir. Eu lembro basicamente pouca coisa. Vou repetir. All-in, all-out, gente, é o manejo todos dentro, todos fora. É um manejo de biosseguridade. O que isso quer dizer? Que na hora que eu for instalar os animais, eu instalo todo mundo junto. Lembram disso no frango de corte? Todos os pintinhos chegam ao mesmo tempo. Na hora que eu for descartar, eu também descarto todo mundo para eu poder fazer um manejo de limpeza, desinfecção e vazio sanitário. Então, todos dentro, chegou, a gente instala ao mesmo tempo. Saiu, a gente retira ao mesmo tempo para permitir limpeza, desinfecção e vazio sanitário para poder reduzir a carga microbiana dentro do galpão, tá? Então, da mesma forma que a gente faz com frango de corte, com all-in, all-out,
a gente também faz com galinha de postura, tá? Exploração mais de um ciclo de produção, tá? Então, a gente faz um primeiro ciclo, quando chega no final do primeiro ciclo, entre 70 e 80 semanas, né? A gente faz um processo que chama muda forçada, que eu vou explicar para vocês numa próxima aula, tá? E depois dessa muda forçada, eu consigo usar a galinha por mais um período, tá? De em torno de aproximadamente 8 meses. Também é a realidade das granjas modernas brasileiras, tá? Controle zootécnico, tudo informatizado, quanto de ração que está indo, qual a energia, quanto de ovo está produzindo. Para quê? Para depois a gente fazer a avaliação, né? Se esse lote está sendo lucrativo ou não. Vou ensinar vocês a fazerem também, tá? Bom controle de biosseguridade da granja, evitar a entrada de pessoas, até mesmo porque aquela galinha vai ficar muito tempo dentro daquele galpão. Manejo de vacinação de galinha, gente, é muito mais extenso do que o manejo de vacinação do frango de corte. O frango de corte, muitas vezes, ele está sendo vacinado só no incubatório e chega no campo e não vacina mais. Galinha, vocês vão ver que a gente vai vacinar galinha até quase nas vésperas da postura, tá? É muita vacina que a gente aplica, porque ela vai ficar muito tempo dentro do galpão e vai sofrer muitos desafios. Então, ela precisa estar bem imunizada. E, normalmente, dentro da produção, nós podemos ter 2 segmentos distintos, tá? O que seriam esses 2 segmentos? Produtores especializados. Então, eu posso ter um produtor que é especializado na produção de franga. O que é o produtor que cria a franga? Ele vai pegar a pintainha, vai criar até 16 semanas, tá? E depois ele pega essa franga recriada e vende para o produtor de ovos. Então, eu posso ter aquele cara que é especializado só em produzir franga, né? Qual que é o objetivo dele? Produzir franga com peso e maturidade adequada para a produção de ovos, frangas saudáveis, uniformes, bem imunizadas. Pega essa franga e vende para o produtor de ovos. Eu posso ter aquele cara que é só especializado em produzir ovos. Ele compra a franga do produtor de franga e aí ele só faz a fase de produção. São 2 mercados distintos. Mas eu também tenho produtores que fazem desde a criação da franga até a produção de ovos, que aí são os produtores que a gente chama de produtor de ciclo completo. Tá? Índices de desempenho. Então, vamos falar primeiro de linhagem, de genética. Quando eu estava começando a aula lá de sistema de criação, eu falei para vocês que o animal que eu uso para produzir ovo é completamente diferente do animal que eu uso para produzir carne. Um frango de corte, em 7 semanas, ele está pesando aproximadamente 3 quilos. Ele saiu de um pinchinho de 42 gramas, 44, chegou em 3 quilos em 42 dias. Tá? Que é 7 semanas. Uma galinha de postura, tá? Ela tem um desenvolvimento corporal muito mais lento. Por quê? O meu objetivo com ela não é ganhar peso, não é carne. O meu objetivo com ela é reprodução. Quanto mais pesada, quanto maior a concentração de gordura abdominal nessa galinha, pior vai ser a produção de ovos. Então, para animal de postura, eu quero animais leves. As galinhas de postura, elas são animais leves. Então, por exemplo, uma galinha de postura com 6 semanas, né, 6 vezes 7, 42, que é um frango de corte está saindo para o abate com 3 quilos, a galinha de postura está pesando 500 gramas. Tá? Lá no fim da vida dela, com 80, 90 semanas, uma galinha branca vai estar pesando 1,9 kg. Uma galinha vermelha, que é um pouco mais pesada, vai estar pesando 2,1 kg, 2 quilos. Então, ela não tem genética para ganhar peso. A genética dela, ou seja, o melhoramento genético dela, foi realizada buscando características produtivas, reprodutivas. Maior produção de ovos, ovos com melhor qualidade de casca. Foi isso que a gente enfatizou, os melhoristas enfatizaram, né, durante o processo de melhoramento genético. E aí, nós sempre vamos ter galinhas brancas e nós vamos ter galinha vermelha. Qual que é a diferença entre elas? Galinhas brancas são aquelas que são responsáveis pela produção de ovos brancos. Galinhas vermelhas ou galinhas marrons
são as responsáveis pela produção de ovos marrons. Atualmente, o mercado brasileiro, ele está segmentado em aproximadamente 70% a 73% do total de ovos produzidos que são brancos, e somente 27% a 30% dos ovos brasileiros são ovos de casca marrom. Tá? Então, a maioria do mercado brasileiro de ovos é de ovos de casca branca. E aí, nós vamos ter linhagens diferentes, da galinha branca para ovo de casca branca e para ovo de casca marrom. Então, esse primeiro nome aqui, ó, é sempre o nome da linhagem, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, é o meu híbrido, lembra que eu expliquei lá atrás, né? O híbrido, que é aquela animal feita com diferentes misturas de raças para ter alta produtividade. Então, eu tenho um híbrido que chama shaver, tá? Dentro da shaver, eu posso ter shaver white, que é a galinha branca, white é branco em inglês. Eu posso ter a shaver brown, que é a galinha vermelha, a produção de ovos marrons. Dentro da ISA, que é a marca comercial, eu posso ter a ISA Babycock B300, que é a branca, eu posso ter a ISA brown. Dentro da Luman, que é a marca comercial, eu posso ter a LSL, que é a branca, eu posso ter a Luman Brown, e assim sucessivamente. Highline W98 branca, Highline Brown, e assim, né, High Sex White, High Sex Brown, HIN Nick Chick branca, HIN Nick Chick Brown, tá? Então, se eu quero produzir ovo vermelho, eu vou comprar a linhagem vermelha. Se eu quero produzir ovo de casca branca, eu vou comprar a linhagem branca. Aí vem a pergunta. Professora, por que os ovos de casca marrom são mais caros do que os ovos de casca branca? Tem diferença nutricional entre eles, gente? O ovo de casca marrom é melhor nutricionalmente do que o ovo de casca branca? Olha, eu acredito que não, porque eles recebem a mesma ração. A diferença que eu vejo aí é a quantidade de frango que o galpão vai comportar. Muito bem, Carlos, né? Não tem diferença nutricional entre o ovo de casca branca e o ovo de casca marrom. Por quê, gente? Para que a galinha produz um ovo? Ela produz o ovo para eu comer? Ela acorda de manhã, ela entra no ninho e fala assim, a Fabiana quer um ovo hoje. Vou botar. Qual que é o objetivo da galinha ao produzir um ovo? O objetivo dela é ter o pintinho. Justamente. É reprodução, não é? Né? Então, consequentemente, né, independente da cor da casca do ovo, a galinha ela vai colocar dentro daquele ovo todos os nutrientes necessários para desenvolver um pintinho. Tá? Então, os mesmos nutrientes que tem dentro de um ovo de casca branca são os mesmos nutrientes que vão ter no ovo de casca marrom, que é aquilo que o pintinho exige para poder, né, sobreviver. Então, diferença nutricional não tem. Inclusive, se vocês pegarem um ovo de casca marrom, um ovo de casca azul, um ovo de casca verde e olhar por dentro, vocês vão ver que a casca é branca. Tá? O que quer dizer? Que aquela casca só recebeu uma tintura por cima. A casca ela é produzida branca, é carbonato de cálcio. Tá? E essa pintura por cima é uma característica genética. Por isso que eu tenho linhagem para ovo branco e linhagem para ovo marrom. Tem linhagem que tem característica genética para depositar pigmento sobre a casca e tem linhagem que não tem característica genética para isso. Ok? Então, só para vocês entenderem, mas então por que, professora, que o ovo é mais caro? O Carlos falou uma coisa importante para a gente. Ah, professora, eu acho que é mais pela questão da quantidade de galinhas que eu consigo colocar dentro do galpão, né? E realmente, vamos pensar aqui, só para vocês verem, eu trouxe dados de produção das duas, tá? Então, aqui, ó, ovos por ave alojada. Depois eu vou ensinar vocês a calcular esses índices, tá? Mais para frente. Mas ovos por aves alojada, ou seja, quantos ovos eu obtive por cada ave que eu alojei dentro do galpão, tá? Com 17 meses de postura, uma galinha branca, ela produz em torno de 442 até 447 ovos por galinha alojada, tá? Se a gente observar uma galinha de ovo marrom, ela vai produzir entre 432 a 437, tá? Então, ela produz um pouco menos ovos,
né? Dentro de um período de 17 meses, ela produz em torno de 10 unidades menos. Vamos pegar um outro índice aqui, tá? Conversão alimentar, tá? Consumo de ração. Vamos pegar aqui consumo de ração e conversão. Consumo de ração da galinha na fase de produção, uma galinha branca, ela vai consumir por dia de 105 a 110 gramas por dia. A conversão alimentar dela vai ficar em torno de 2 a 2,1 kg de ração para cada quilo de ovo que ela produz, tá? E o peso corporal dela no fim da produção vai estar entre 1,700 a 1,800. Se a gente observar uma galinha marrom, vamos pegar aqui os mesmos índices. Consumo de ração na fase de produção, 110 a 120. Olha aqui, ó, era de 105 a 110. Então, ela come mais. Conversão alimentar em torno de 2 a 2,1, aproximadamente a mesma produção. E o peso dela no final da produção, que era de, aqui, ó, o peso máximo era de 1,700 a 1,800, aqui está de 1,900 a 2,10. Então, gente, se eu opto por criar galinhas vermelhas dentro da mesma gaiola, eu consigo colocar menos galinhas vermelhas do que brancas, não é? Ela não é mais pesada? Concordam comigo? Sim, concordo. Né? Tanto que lá na densidade, na hora que eu fui ensinar vocês a calcularem, vocês lembram que tinha lá, densidade para galinha branca, 350 centímetros quadrados por ave. Densidade para galinha marrom, 450 centímetros quadrados por ave. Ela requer uma área maior, porque ela é mais pesada, tá? Outra coisa, ela come mais ração, porque ela é mais pesada. Então, qual custo de produção é maior, da galinha marrom ou da galinha branca? Com quem eu gasto mais para produzir ovo? A galinha branca? A marrom. A marrom. A branca é mais barata. Por quê? Ela come menos e eu consigo colocar mais galinha dentro do galpão, na mesma área. Se eu consigo colocar mais galinha dentro da minha mesma área, a minha produtividade, o que é produtividade? Produção por área. É maior, não é? Meu custo de produção por área é menor. Se eu consigo colocar menos galinha dentro de um galpão e ela come mais, a minha produtividade por área e meu custo com alimentação, né, a minha produtividade por área é menor, porque eu tenho menos galinha dentro daquela área, e o meu custo com ração é maior. Então, consequentemente, eu tenho um maior custo de produção do ovo marrom em relação ao custo de ovo branco. Por isso que o ovo marrom chega mais caro no mercado. Não é por uma questão de qualidade nutricional, é por uma questão de custo de produção. Porém, o consumidor, ele associa os ovos de casca marrom a ovos caipiras, né? E ele imagina que o ovo de casca marrom é um ovo de melhor qualidade. Por isso que muitas vezes alguns consumidores optam pelo ovo de casca marrom. Tranquilo, gente? Até aqui? Então tá. Eu vou receber meu lote, né? Que era lá a preocupação do produtor que vocês vão instruir. Ele vai receber um lote de pintainha. Que preocupações que ele tem que ter? Gente, sabe aquelas mesmas preocupações que vocês viram para o frango de corte? É o que vocês vão ter para receber uma galinha de postura. Então, na hora de receber, o galpão tem que estar limpo, ele tem que ter desinfetado, ele tem que ter passado por um vazio sanitário. Você vai preparar o galpão com cama, né, pelo menos 10 centímetros de cama. Você vai montar círculo de proteção com Eucatex. Vai colocar equipamento, né, intercalado, comedor e bebedouro, fonte de aquecimento central, né, e aí distribuir sua pintainha lá dentro, tá? Tentar distribuir sempre nos horários mais frescos para não estressar tanto o animal, tá? Então, assim, o manejo é a mesma coisa. Coloca o círculo. Vocês lembram para que nós colocávamos círculo para receber pintinho? Controle de temperatura. Auxiliar no controle de temperatura. E nós temos uma outra função do círculo, né? Porque se eu deixar, eu poderia só delimitar e deixar a área quadrada.
tá? Mas quando eu deixo a área quadrada, se o pintinho sentir frio, ele tem tendência a se acumular nos cantos. E isso aumenta a morte de pintinhos por sufocamento, porque eles se acumulam, vão subindo em cima do outro e pode sufocar quem está embaixo. Se eu faço o círculo de proteção, eles não conseguem se acumular nos cantos, né? E, consequentemente, eu diminuo essa morte por sufocamento. Então, é importante para a gente controlar a temperatura e evitar a morte por sufocamento, tá? E nós vamos manejar a temperatura de acordo com a exigência do animal. O frango de corte, eu não sei se vocês se recordam, e a temperatura inicial, primeira semana, a gente começava com 32 graus. E a cada semana de criação, nós diminuíamos 3 graus, né, da temperatura para que ele se mantivesse em conforto. Então, a gente começava com 32, caía para 29, terceira semana 26, quarta semana 23, quinta semana 20 graus, e aí a gente mantinha essa temperatura em 20 graus. A galinha de postura, gente, ela tem uma maior resistência à temperatura. Então, a gente vai começar com os 32 graus, mas só por 1 a 2 dias. Entre o terceiro e o quinto dia, a gente já pode cair para 30 graus de temperatura ambiente. E a partir do sexto dia, a gente mantém 28. Tá? E aí, eu vou manter 28 durante todo o período de criação. É importantíssimo, gente, tá? Que nós controlemos a temperatura, tá? Dentro do galpão, porque tanto o excesso de calor quanto o excesso de frio podem causar problemas na hora de eu criar minha galinha de postura. Professora, Oi? não é a partir do 7º dia, que é de 28 a 30 graus? A partir do sexto. Do sexto? É. Não, porque eu tava vendo na internet, estudando na internet, que tava lá, do sexto dia é de 30 graus, 32 na verdade, e do 7º dia é 28 a 30. Então, aqui, ó, a fonte que a gente usou é o Manual de Manejo da Linhagem, né? E aí, o Manual de Manejo da Linhagem, ele diz que a partir do sexto dia, a gente começa com 28. Entendi. Qual fonte que é aí que você usou? Deixa eu dar uma olhada, peraí. Oi? Mostra. Ele é um PDF, só que não mostra não, só tá escrito que é manejo de criação de galinhas poedeiras. Entendi. Porque, na verdade, você precisa ver a época do material, porque essas coisas mudam muito. A avicultura é uma atividade, gente, que ela é muito dinâmica, tá? O que quer dizer dinâmica? As técnicas de manejo, elas vão se ajustando à medida que o animal vai melhorando, né? Então, a gente sempre tem que tentar pegar informações mais atualizadas, tá? Tranquilo? Tranquilo. Gente, por que é importante controlar a temperatura? Como eu estava dizendo para vocês, porque tanto o excesso de calor quanto o excesso de frio podem causar problemas na hora de criação. Por exemplo, se a galinha se a pintainha ela está sendo criada numa temperatura superior àquela que é exigida para ela, né, com muito calor, ela pode ter redução na ingestão de alimentos, tá? Que é isso daqui, a redução da ingestão voluntária, tá? Vocês podem observar que até mesmo nós, que em dias de calor a nossa fome reduz, já perceberam isso? Né? A gente fica com vontade de tomar mais líquido. Por quê, gente? Quanto mais a gente consome, mais o nosso organismo produz energia para poder quebrar os alimentos. E isso faz com que a gente sinta mais calor. A mesma coisa acontece com os animais. Então, se eu dou muito calor, ele para de comer. Ele vai diminuindo a quantidade que ele consome. Se ele diminui a quantidade que ele consome, ele diminui a quantidade de nutrientes que vai chegar no corpo dele. E se diminui a quantidade de nutrientes que chega no corpo, consequentemente, afeta a produção do lote, porque o animal vai começar a reduzir, né, o crescimento. Ele vai diminuir a velocidade de crescimento, porque ele está comendo pouco. E ele está comendo pouco porque eu não controlei a temperatura. Então, o controle da temperatura é essencial,
tá? Da mesma forma, gente, se o animal está estressado por frio, além de prejudicar a uniformidade do lote, tá? A gente ainda vai ter um outro problema, que no frio o animal vai consumir mais. Vocês já perceberam também que em dias de frio vocês sentem mais fome? Né? Porque vocês estão gastando energia para poder manter o corpo de vocês aquecido. E isso faz com que aumente a demanda de energia e nutrientes para o seu corpo, a exigência. A mesma coisa acontece com o animal. Então, se ele está estressado por frio, ele vai consumir mais ração, tá? Se ele consome mais ração, né, ele vai ter que quebrar essa ração, vai ter que digerir e quebrar dos nutrientes, que é isso daqui, ó, aumentar o catabolismo para poder aumentar, catabolismo é quebra de nutrientes, para poder aumentar a produção do calor endógeno, tá? Então, na verdade, eu não quero estressar nem por frio nem por calor. Estressou por frio, come menos, estressou por calor, come menos, desempenho vai ser menor, vai crescer muito mais devagar. Estressou por calor, come muito mais e minha conversão piora, tá? Então, a gente tem que tentar manter os animais dentro da temperatura de conforto, que é aquela que eu mostrei para vocês lá na tabelinha, tá? Na hora que eu for receber o pintinho, é importante que o comedouro e o bebedouro já esteja abastecido, porque na hora que eu for distribuir, eu já chego com as caixas que podem ser de papelão, normalmente elas são de papelão, porque vem dos incubatórios, né? Não são incubatórios próprios, igual a da BRF. BRF tem incubatório próprio. Então, ela manda os pintinhos em caixas plásticas, que essas caixas plásticas são voltadas para o incubatório, lavadas, higienizadas e reutilizadas. Agora, o produtor de galinha de postura, ele compra de ele compra de incubatórios que comercializam para diferentes produtores. Então, normalmente, o pintinho ele vem em caixa de papelão, tá? Então, eu deixo o comedouro pronto, campânula acesa, né, um ambiente confortável, coloco papel, lembra que a gente viu isso falando de corte? Pegava o papel pardo, né, eu até disse para vocês que lá no galpão, papel pardo isso daqui, né, lá no galpão a gente tinha rolos de papel pardo para poder colocar no chão, jogar um pouco de ração para estimular o consumo do pintinho naqueles primeiros dias, porque conforme ele vai consumir, ele bate a patinha, né, faz barulho e estimula os outros a virem consumir. Retira as aves com cuidado das caixas, né, distribuo essas pintainhas ou nas gaiolas, se eu for fazer cria e recria em gaiola, ou no círculo, se eu for fazer cria e recria no piso, tá? E aqui mostrando para vocês. Então, aqui, ó, tá chegando a pintainha de postura. Aqui são pintainhas de postura de ovos brancos, aqui pintainhas de postura de ovos marrons. Nesse caso, vai fazer a cria e recria em gaiola. Então, você pode observar, ó, que, né, a trabalhadora aqui, ela tá distribuindo as pintainhas nas gaiolas, são gaiolas individuais. Para cada gaiola dessa, nos primeiros dias, ela vai colocar 40 pintainhas, tá? E aqui não, é criação de pintainha em piso, tá? Então, do mesmo jeitinho que a gente faz com frango de corte, ó, bebedouro intercalado com comedouro, né? Aqui estão os comedouros e as pintainhas distribuídas dentro do galpão, dentro do círculo de proteção. Tranquilo, gente, até aqui, ó? Posso fazer assim, igual eu mostrei na aula anterior, né? Ou eu posso fazer assim. Ok? Até aqui? Ok. Tá. Recebi, né? Que tipo de manejo que eu vou ter que observar? Avaliar problemas com sub- ou superaquecimento, assim como a incidência de correntes de ar. Lembra de uma atividade que vocês fizeram para mim para frango de corte? Receber o pintinho, e aí eu dava lá as figuras, e para vocês me dizerem o que é que estava acontecendo com o pintinho, se ele estava em conforto, se ele estava com calor, se ele estava com frio, se apresentava ter alguma corrente de ar, de acordo com o comportamento dele dentro do círculo. Vocês fizeram uma atividade dessa para mim lá atrás. Então, se o pintinho estava embaixo da campânula, ele estava com frio. Se ele estava fugindo da campânula, ele estava com calor. Se estava todo mundo aglomerado num canto só, indicava que podia ter corrente de ar ou luz muito forte. Então, é a mesma coisa que nós vamos fazer com a pintainha.
Nós vamos avaliar, né, os problemas de sub, se está muito frio, ou de super, se está muito aquecimento, se tem incidência de corrente de ar de acordo com o comportamento do pintinho, tá? Dentro da gaiola ou dentro do círculo. Água, a gente tem que trocar diariamente, assim como o papel. Aquele papel que a gente colocou a ração, tem que ser trocado todos os dias, né? Papel, pelo menos na primeira semana, né? E a água nós vamos deixar naqueles bebedouros, né? Tipo copo de pressão por pelo menos uma semana também. Depois a gente vai substituindo. Verificar a qualidade da cama, né? Diariamente, se for criado em cama. E uma das coisas que nós vamos ter que observar, né, é quando a gente passou a fase da cria, que é as primeiras 6 semanas, vamos para a recria. Então, nós vamos transferir os pintinhos de cria para a fase de recria. Se for criar no piso, eu só vou abrindo espaço. Se for criar em gaiola, eu tiro ele do piso e passo para a gaiola de recria, ou tiro ele da gaiola de cria e passo para a gaiola de recria. Tá? Então, a gente tem um momento de transferência da fase de cria para recria. Tá? Nesse momento, é importantíssimo que a gente faça a refugagem desses animais. O que é refugagem? Tirar os refugos. O que é um animal refugo mesmo, gente? O que é um refugo, Carlos? Ixi, professora. Lembra? Refúgio, gente, é todo animal que está com pouco desenvolvimento, tá? Então, por exemplo, terminou a fase de cria, as pintainhas estão pesando em média 500 gramas. Eu tenho um pintinho lá pesando 150. Ele é um refúgio. Eu tenho um animal que entortou a pata, não está alcançando o comedor e bebedouro. Ele é um refúgio, tá? Eu tenho um pintinho que nasceu com o bico cruzado. Ele não consegue se alimentar direito, ele está pequeno, ele é um refúgio. Então, o refúgio, na verdade, é todo animal que não acompanha o desenvolvimento médio do lote. E por que eu tenho que eliminar esse refúgio? Refugagem é eliminar o refúgio. Tá? Por que ele deve ser eliminado? Porque ele é um animal com menor desenvolvimento, consequentemente, é um animal com sistema imunológico menos desenvolvido. Então, ele pode estar doente, ele pode carrear doenças para o restante do lote. Então, ele tem que ser eliminado. Refúgio a gente não mantém no galpão, tá, gente? A gente tem que eliminar, descartar. E eliminar macho, tá? Nesse momento da fase de cria e recria, a gente também vai associar vacinação e pesagem. Eliminar macho. Por que eu vou eliminar macho? Vocês lembram que nos primeiros dias de vida, nós conseguimos fazer a sexagem dos animais pelo empenamento das asas? Ensinei vocês lá atrás. Aqui eu tenho 2 tipos de empenamento. Um, com pena primária maior, pena primária é essa da frente, e pena secundária menor, que é essa de baixo aqui, ó. E outro com pena primária, que é as da frente, e pena secundária, que é as de baixo do mesmo tamanho. Quem quer macho, quem quer fêmea aqui? Se eu não estiver enganado, a fêmea é essa primeira foto da esquerda. Muito bem. Né, que desenvolve pena primeiro. Isso aí, né? Então, fêmeas, elas têm penas primárias maiores do que as secundárias, porque o empenamento da fêmea é rápido, tá? Os machos, eles têm penas primárias e penas secundárias do mesmo tamanho, né? Não esqueça daquela minha piadinha de mau gosto, mas é só para vocês não esquecerem, né? Macho é tudo igual, né? As fêmeas são diferentes, tá? Então, macho é sempre tudo igual. Penas primárias e secundárias do mesmo tamanho, macho. Penas primárias, né, e secundárias de tamanhos diferentes, fêmeas. Só que isso daqui, gente, é feito no incubatório, tá? Então, acabou de nascer a pintainha de postura, eles fazem a sexagem, separa macho de fêmea e manda para o criador somente as fêmeas. Os machos, eles são descartados. Por
que se descarta macho numa produção de ovos de consumo, gente? Por que o macho não vem para o campo? O que vocês acham? Qual que é a pergunta, professora? O meu falhou aqui. Falhou? É o seguinte, lá no incubatório, eles separam pelas peninhas das asas. Nasceu a pintainha de postura, lá no incubatório eles fazem essa sexagem pela peninha das asas, as fêmeas, elas vão para o campo. E todos aqueles pintinhos que nasceram que são machos, eles são descartados. Por que se descarta o macho num sistema de criação de postura para ovos de consumo? Ovos que as pessoas vão consumir. Por que vocês acham que descarta o macho e só cria a fêmea? Olha, professor, certo, tem vários motivos, né? O que eu posso conseguir pensar aqui agora é o objetivo final do produto, o ganho de peso também e tempo de criação, né? Isso Basicamente mesmo. isso. Exatamente isso, né? Qual que é o objetivo final do produto? É produzir o quê? Eu quero produzir o quê nesse sistema? Ovos, não é, gente? Meu objetivo não é produzir ovo? Macho produz ovo? Não, né? Vocês viram o ganho de peso que esse animal tem? Com 7 semanas que um frango de corte está pesando 3 quilos, esse animal aqui está pesando 500 gramas. Ele chegar a pesar 2 quilos, né? Eu vou demorar 1 ano e meio, tá? Então, vocês acham que vale a pena eu criar animal, dar ração por 1 ano e meio para bater com 2 quilos se for uma galinha marrom? Porque se for uma galinha branca, ele vai estar pesando, o macho vai estar pesando 1,7 kg, 1,8 kg. Vocês acham que vale a pena eu criar o macho para poder abater? Sim ou não? Não, eu acho que De não. jeito nenhum, né? Eu vou gastar demais para não produzir nada de carne. Até um frango caipira é mais precoce do que um pintinho de corte de postura, que é um pintinho de postura macho, né? Porque um frango caipira que não tem melhoramento nenhum, né? Com 6 até 9 meses você tem um frango pronto para o abate. Agora, um macho de postura, né? Para você chegar no animal leve para abate, que é menos de 2 quilos, você vai demorar mais de ano. Tá? Então, não é viável a criação dos machos. Então, no incubatório, eles já separam, tá? As fêmeas vão para a produção e o macho é descartado, eliminado. Realmente, eles abatem os machos, tá? Descarta o pintinho logo depois do nascimento. E aí vem a pergunta, né? E o questionamento pelas sociedades protetoras dos animais, né? Porque você descartar um pintinho que acabou de nascer é uma judiação, né? E aí o pessoal sempre pergunta, mas professora, não tem como sexar antes de nascer? Infelizmente, gente, até hoje não se tem técnicas de sexagem antes do nascimento. O pessoal está pesquisando, né? Esses dias atrás eu vi 2 pesquisas que estavam com resultados promissores. Uma delas era o seguinte: você botava o ovo para incubar, né? No 3º dia de incubação, eles iam lá, faziam um furinho no ovo, retiravam uma célula daquele ovo e mediam o tamanho dos cromossomos. E eles perceberam que tinha diferença entre os cromossomos de machos e fêmeas. Então, de acordo com isso, você conseguiria eliminar os machos antes deles nascerem. Mas é uma técnica bastante cara, né? E isso acaba encarecendo muito o preço do pintinho. Outra pesquisa que eu vi, eles estavam vendo que quando o pintinho está dentro do ovo se desenvolvendo, ele produz gases, ele respira, né? E eles perceberam que a concentração de gases que a fêmea produzia e a concentração de alguns gases que o macho produzia eram diferentes, né? Então, eles faziam essa mensuração, né, do tipo de gás que estava sendo produzido, e aí eles conseguiam separar fêmeas e machos ainda dentro do ovo, tá? Mas ainda não são técnicas comerciais, são técnicas que estão sendo pesquisadas, tá? Então, ainda é de praxe na indústria avícola, né, para ovos de consumo, porque para a indústria de ovos férteis, não, você precisa do macho. Mas para o ovo de consumo, o macho não serve para nada.
tá? Eu vou explicar isso para vocês melhor na hora que eu for falar da formação do ovo. Mas o ovo é a ovulação da fêmea, né? Então, como é a ovulação da fêmea, a fêmea não precisa do macho para ovular. Ela só precisa do macho para reproduzir. Então, o macho tem que ser eliminado. Então, aqui, gente, só mostrando para vocês que no primeiro dia do incubatório eles fazem sexagem pela asa da pena. Chegou no campo, começou a crescer, eu já não consigo mais sexar pela pena da asa, tá? E aí nós vamos selecionar as franguinhas de acordo com o desenvolvimento de crista, tá? Então, a fêmea, nessa fase da vida, ela vai ter um desenvolvimento de crista e barbela bem baixo, vocês estão vendo aqui, ó? Tudo fêmea. Já o macho, ele vai ter um desenvolvimento de crista e barbela maior. Então, na hora que eu for fazer a transferência, eu consigo, né, já ir diferenciando esses animais por desenvolvimento de crista. Ok? Então tá, nosso último assunto de hoje, que é a debicagem, tá? Como eu disse para vocês lá atrás, quando se cria galinha em gaiola, não tem como não debicar esse animal. Por quê, gente? A densidade é muito grande. Eu mostrei lá dentro para vocês, numa gaiolinha de 50 por 50, tinha 9 galinhas, né? Então, em função dessa grande densidade, os animais, eles desenvolvem comportamentos agressivos, que podem levar ao canibalismo. E se você não debicar o animal, né, você deixar o animal morrer por canibalismo, é muito mais, você causa um sofrimento muito maior ao animal do que se você estivesse debicando ele, tá? Então, a debicagem, o que é? É você cortar e cauterizar o bico da galinha ao mesmo tempo. Para isso, nós utilizamos um equipamento que chama debicador, tá? Qual que é o objetivo da debicagem? A gente quer reduzir o tamanho do bico da galinha, né, com o intuito de diminuir esses comportamentos de agressão que pode ocorrer durante a criação da franga, durante a produção de ovos, né? Então, diminuir comportamentos agressivos como o canibalismo e a bicagem de penas, que é quando elas vão bicando e tirando as penas umas das outras, tá? Quais são as vantagens de debicar? A galinha não seleciona a partícula da ração. Por que isso é bom? Por exemplo, você vai fornecer uma ração fadelada, tem lá as diferentes partículas. Então, tem o milho, que vai estar numa granulometria maior, o farelo de soja numa granulometria maior. Só que tem nutrientes, como as vitaminas e os minerais, principalmente o calcário da ração, que é muito fino e a granulometria é muito pequena. E a galinha não debicada, ela fica selecionando as partículas, pegando sempre as maiores. Com isso, ela pode ter um consumo não adequado de calcário, não adequado de vitaminas, o que pode piorar a qualidade de casca. Então, uma das vantagens da debicagem é isso, ela não seleciona a partícula da ração. Segunda vantagem, reduz desperdício, ela joga menos ração para fora. Se ela joga menos ração para fora, né, que seja, a ração cai menos do comedouro, melhora a conversão, né, porque quando a ração cai, aquela que cai no chão, né, você não tem como medir a que caiu no chão e a que ela consumiu. Você considera tudo aquilo que diminuiu em peso de ração como ração consumida. Então, a conversão alimentar fica alta. Se você reduz o desperdício, você melhora a conversão. Outra vantagem, melhora a uniformidade do lote, fica mais uniforme. Evita o canibalismo, né, que era até uma situação que aconteceu essa semana, que foi até que eu pensei em dar atividade para vocês, né, uma produtora de frango caipira me ligou e disse que estava tendo muito canibalismo, o que podia estar acontecendo no lote dela, né? Como eu disse antes, canibalismo pode ser multifatorial, pode ser por excesso de densidade, por falta de ração, excesso de calor, excesso de frio. Então, se acontecer canibalismo dentro de uma granja, gente, primeira coisa que vocês têm que observar, né? Como que está o sistema de criação? Eu não estou trabalhando com muita ave por metro quadrado, não, né? Porque criação de galinha em piso é 7 aves por metro quadrado. Eu meço a minha área e vejo o tanto de galinha que eu tenho. Se está dando mais que 7 aves por metro quadrado, quer dizer que eu posso estar com uma densidade elevada que está levando a essa reação de canibalismo. Serve como que está a temperatura dentro do galpão?
Está tendo água suficiente para todo mundo? Está tendo ração suficiente para todo mundo? Né? Então, a gente tem que observar tudo que está acontecendo ao redor. Tá? Observando tudo isso, o manejo daqueles animais está ok, então realmente pode ser uma questão do fato do bico estar intacto. Tá? Então, para criar em gaiola, não tem jeito não debicar, porque senão vai. Em sistemas de piso, a gente pode até não debicar, embora eu, particularmente, recomende uma debicagem leve. Tá? Eu vou mostrar depois o que é uma debicagem leve. E também reduz os ovos bicados, elas não conseguem bicar os ovos, porque o bico fica arredondado. Qual que é a desvantagem de debicar? É estressante, porque a debicagem, gente, a gente corta e cauteriza. Para cortar e cauterizar, eu tenho que cortar com uma lâmina quente, tá? Então, você tem que pegar o animal, posicionar o bico dele na lâmina quente, baixar essa lâmina que a gente aperta a lâmina no pedal, né? Aperta o pé, a lâmina desce. Tá? E com isso causa um estresse bastante grande. Pode reduzir consumo depois que você debica, porque o bico fica dolorido, tá? Então, quando você, logo depois da debicagem, né, você pode reduzir consumo e, consequentemente, o peso corporal desses animais, né? E a percepção de dor do animal, né? De curta a longa duração também pode acontecer, né? Ele pode ficar sentindo dor de um período de curta até longa duração. Quanto que a gente realiza a debicagem? A primeira debicagem entre 7 a 10 dias de vida do animal, chegou a pintainha hoje, semana que vem, terça-feira que vem, eu já posso começar a debicar, tá? Se necessário, tá? Chegou lá na fase de recria, elas estão com 10 semanas de vida, mais ou menos, eu tô percebendo que tem bico que cresceu com ponta, né? Galinha que não ficou bem debicada, eu posso fazer uma segunda debicagem que a gente chama de debicagem de correção. Aí a gente vai fazer na 10ª semana, na franguinha já, tá? Ave colonial, aves criadas em sistema cage-free, né? Aves criadas em sistema free-range, nós podemos realizar uma debicagem leve, que é só cortar a ponta do bico, com 8 dias de vida, tá? Quais são os cuidados que a gente vai ter que ter na debicagem? A pessoa tem que estar treinada. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, tá? Quanto mais treinado tiver o operador, menos estresse você vai causar para o animal. O equipamento ele tem que estar bem ajustado, o local da debicagem tem que ser um local limpo, porque quanto mais limpo estiver aquele local, menor possibilidade de contaminação. Não associar jamais prática de manejo. O que é isso? Hoje é dia de fazer debicagem. Ah, mas eu tinha que fazer uma vacina também. Vou fazer a debicagem e vou vacinar. Não, porque a debicagem por si só já é um manejo bastante estressante. Se você faz uma vacinação ou uma pesagem no dia da debicagem, você vai estressar mais seu animal ainda. E você pode ter perda de animal, tá? Então, a gente não associa a prática de manejo. Depois da debicagem, a gente sempre deixa a ração à vontade, para que a hora que o animal for consumir, ele não bata o bico no fundo do comedouro, porque ele já está com dor no bico. Se você deixar a ração só ali no fundo do comedouro, na hora que ele for consumir, ele vai bater, vai sentir dor, então ele vai consumir menos ainda, o que vai causar perda de peso, tá? E recomenda-se, gente, que 2 dias antes e 2 dias depois da gente debicar, que a gente faça suplementação com vitamina. Mas que vitamina, professora? Eu tenho 1 milhão de vitaminas, tá? São vitaminas lipossolúveis. Sabe esses complexos vitaminas, esses Vitagold, não sei o que lá, Gold da vida? Aquilo lá é vitamina lipossolúvel. Mas qual vitamina lipossolúvel é a mais importante nesse caso? É a vitamina K, viu, gente? Por que a vitamina K? Porque a vitamina K é anti-hemorrágica. Então, 2 dias antes e 2 dias depois, você dá a vitamina K, que evita hemorragia, no momento do corte do bico, tá? E sempre aferir a temperatura da lâmina com frequência, que tem que estar quente, que a gente fala que a lâmina tem que estar ao rubro, ela tem que estar vermelha, tá? A cada 5 mil pintainhas, de 7 a 10 dias, ou a cada 2 mil franguinhas depois das 10 semanas, a gente troca a lâmina, porque ela vai ficando cega, tá? Aqui mostrando para vocês, isso é um debicador, tá? Vou mostrar essa daqui que é mais fácil. Então, aqui tá a franga, bico intacto, tá? A gente segura a franga, eu vou pegar esse controle aqui. Né? Então, vamos supor que aqui esteja a franga, o bico dela tá para cá, aqui é a cabeça dela.
Então, com o meu indicador, eu pressiono levemente o pescoço da franga e com o meu dedão eu seguro a cabeça dela, tá? Com a outra mão eu venho e seguro o corpo dela, tentando pressionar as asas e patas, tá? Venho e posiciono ela no debicador. Quando eu posicionar, esse debicador, ele tem um pedal. Eu puxo o pedal, ele desce a lâmina. Ao descer da lâmina, ele já corta e cauteriza o bico da franga. Aqui é a pintainha, ó. Aqui o debicador, é isso daqui, tá? Essa é a lâmina, essa parte vermelha. Aqui tá a minha pintainha segurada do jeito que eu falei. Indicador abaixo do pescoço, dedão em cima da cabeça. Eu venho e posiciono o bico dela aqui, ó. Aperto o pedal, né? Essa lâmina desce e corta o bico que fica aqui. Ele já sai cortado e cauterizado. Ô, professora. Segunda debicagem, diga. A gente observando aí nessa foto, a gente vê que foi debitado muito. Você acha que não teve um excesso aí dessa cortagem de bico? Essa não. Vou dizer para você que essa é uma debicagem moderada, tá? Tem debicagens que são debicagens severas, que chega aqui, ó, bem próximo da narina. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho os graus de debicagem, tá? Mas essa é uma debicagem moderada, que é o recomendado. Não foi cortado em excesso. Bom? Aqui já tem uma debicagem de franga, ó, tá? Depois das 10 semanas. Aí vem isso que você acabou de me perguntar. Professora, não foi cortado demais? Carlos, como que a gente mede o grau de severidade de debicagem? Aqui no campo, eu não vou ter como ficar pegando um paquímetro e medindo, tá? Como que eu vou medir? A gente vai fazer visualmente. Como que a gente faz isso? Então, o meu ponto zero da debicagem é a ponta da narina. Aqui, ó. O ponto zero, na verdade, é a ponta do bico. O meu ponto de 100% é a ponta da narina, tá? Então, aqui vem mostrando ponto zero, 50% do corte, 100% do corte. Ok? Aí tem diferentes intensidades de debicagem, severidade de debicagem. Eu tenho uma debicagem leve, que é a recomendada para frango criado em cage free e frango caipira. Frango não, viu, gente? Galinha. Frango a gente não debica, porque o tempo de vida é curto. A gente só debica galinha de postura. Não esqueçam isso, tá? Não se debica frango. Vocês podem ver que eu não falei de debicagem para frango. Então tá. Debicagem leve. A gente vai remover 1/3 do bico superior e apenas a pontinha do bico inferior, tá? Então, vamos supor aqui, tá, minha pintainha, bico intacto. Ponto zero, né, 100%. Visualmente, a partir do ponto zero, eu divido o bico em 3 porções. 1, 2, 3 aqui na ponta da narina, tá? Venho e posiciono ela no debicador. Na debicagem leve, eu só vou cortar esse primeiro terço aqui do bico dela. Então, debicagem leve, eu corto 1/3 do bico superior e só a pontinha do bico inferior. É só a ponta do bico que a gente corta. Tá? Isso daqui é uma debicagem leve. Debicagem moderada, tá? Eu vou cortar metade, tá vendo? Seria nesse ponto aqui de 50%, ó. A partir da narina. Na debicagem moderada, eu corto 50%, né, do superior e 1/3 do inferior. Tá? Por que, gente, 1/3 do inferior? Porque vocês estão vendo que o inferior ele é maior aqui, né? Então, a gente mede a partir do tamanho do bico, tá? A partir daqui até aqui. E aqui não, é a partir da narina. Então, aqui, ó, eu vou cortar metade e 1/3. Eu vou ter uma moderada. Na severa, a gente corta 2/3. É como se eu pegasse, né, dividir em 3 partes, eu corto as 2 partes primeiras do bico superior e metade do inferior. Isso daqui, gente, já estão proibindo, viu?
porque você fica muito perto da narina. Você está vendo aqui, ó, a distância da ponta da narina, da ponta do bico, né? Você fica muito próxima, causa muita dor para o animal, né? E acaba judiando demais. Do ponto de vista de bem-estar, eles já não querem que se debique. Debicagem severa, então, nem se fala. Então, hoje em dia, o que se tem usado para galinhas de postura é debicagem leve a moderada. Severa está proibido. Aí, gente, para tentar reduzir o estresse dessa debicagem com lâmina quente, hoje em dia surgiu um novo método, tá? Que é um método de debicagem por radiação infravermelho. Nesse método, o corte é feito com 1 dia de idade, é no incubatório que faz. Então, o pintinho nasceu, lá no incubatório, eles já fazem a debicagem do animal, tá? Eu vou explicar para vocês aqui na figura como que é feito. Então, esse daqui é o equipamento de debicagem, tá? Aqui, ó, é o suporte que eu vou colocar a cabeça da pintainha, tá? Aqui, ó, esse B aqui, a gente fala que é uma placa de interface. Vocês estão vendo que ela tem o posicionamento de um bico cortado? Ó, ela tem a forma de um bico cortado. Por quê? Eu vou enfiar o bico da ave e vou deixar a pontinha para fora, igual tá aqui, ó. Vocês estão aí, gente? Estão me entendendo? Estão aí? Tem, professora. Tem que perguntar, né? Que senão eu não vejo vocês e fico com medo de estar falando sozinha. Então tá, pessoal, botei a cabeça, vocês estão vendo, ó. Aqui, ó, essa parte preta aqui em B vai ser a forma que o bico do pintainho vai ficar, tá? Aí, vocês estão vendo aqui uma laranjinha que parte do bico saiu para fora? Essa parte que sai para fora é o que eu vou cortar. Então, aqui eu tenho o suporte da cabeça, coloquei. Aqui eu tenho a interface, que é o tamanho que eu vou cortar. Aqui fora eu tenho uma radiação de luz infravermelho. E aqui embaixo eu tenho um espelho, tá? Para quê? Eu vou incidir a luz infravermelha aqui. Ela vai bater na parte de cima do bico. E quando a luz infravermelha bate no espelho, ela volta e bate na parte de baixo do bico. Então, a luz infravermelha faz o quê? Ela queima tanto a parte de cima do bico, quanto a parte de baixo do bico, que não está protegida pela interface. Tá? Quando acontece isso, vocês estão vendo aqui em G, ó, essa pontinha, né? Ela foi queimada. O pintinho vai para o campo desse jeito. Tá? Ele vai para o campo com o bico intacto, mas com a ponta do bico queimada. Tá? Dentro de 14 dias, essa área aqui que foi queimada por infravermelho, ela cai, tá? E aí a pintainha fica debicada por radiação infravermelho. Ela não sofreu o processo de corte e cauterização do bico no campo, que é um processo estressante. Então, é um método menos estressante, tem apresentado melhor desempenho para as pintainhas, já existem pesquisas que demonstram isso. Elas ganham melhor peso, né, elas tendem a ser mais precoces na postura, tá? Então, assim, o problema é que ainda é um método caro, não é todo mundo, não é todo incubatório que tem esse método, não, tá? Depois, lá no material de vocês, eu deixei um vídeo que mostra os dois tipos, como que é feito, tá? E aí vocês vão lá e assistam, para vocês entenderem melhor, tá? Mas a infravermelha tem sido muito utilizada. Aqui só mostra de outro ângulo, né? Então, aqui mostra como que é aqui atrás, ó, onde põe a cabeça do pintinho, essa parte em vermelho, né? Ela tem esse clipezinho que na hora que você coloca a cabeça, o pintinho fica pendurado. Vocês vão ver lá no vídeo, né? E aí a interface, de acordo com o tipo de debicagem que eu quero, ela vai ter um tamanho, né? Então, se eu quero uma debicagem maior, né? Se eu quero uma debicagem moderada, eu compro uma interface, que é esse daqui, ó, maior. Ela tem de 2 tamanhos, tá? Então, 27, 23 para moderagem severa, 27, 25 para moderagem, para debicagem moderada, tá? Então, isso daqui, o tamanho dela varia de acordo com o tipo de debicagem que eu quero. Tranquilo, gente? Até aqui? E é isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá?
Que bom. Nós tratamos toda a parte de sistema de criação, né? E tratamos também a respeito do manejo inicial. Tá? Na próxima aula, a gente continua com o manejo de produção. Pessoal, o que eu queria? Eu queria que vocês colocassem aí para mim, né, a presença de vocês. Falei demais hoje, né, gente? Gastei 2h30. Você vai colocar o nome? Tem aí no chat, o nome aí no chat. Tá aí, meu nome. E aí, pessoal, a gente se encontra de novo, então, agora na sexta-feira ainda dessa semana, tá bom? Que aí eu já vou estar falando de outro assunto. Mas aí eu vou gravar tudo, tá? E deixo lá para vocês. Tá. E aí na terça-feira de manhã eu estou disponível para tirar dúvidas. Tá? Eu não vou entrar aqui no Meet, mas eu vou ficar, né, no WhatsApp e aí eu fico disponível para vocês me chamarem em qualquer momento para poder tirar dúvida. Tá bom? Tá bom. Então falou, gente. Abraço para vocês, viu? De noite para vocês. Obrigado, bom dia.